Hello, 大家好, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje você vai aprender a usar a palavra tal. Muita gente não entende como é a tradução da palavra tal. E eu diria que você pode entender a palavra tal como sendo até. Então, no português, a palavra até, na minha opinião, é o que mais encaixaria para o uso do tal. Então, por exemplo, você pode usar o até para expressar um tempo. Nesse caso, vemos exemplos. 我等到5点. 我等到5点, eu esperar até 5 horas. Tá? Eu esperar até 5 horas. 我等到5点. Ou, 他等到9点才回家. 他等到9点才回家. Ele esperou até às 9 horas para então voltar para casa. Então ele esperou até às 9 para ir embora para casa, tá? E por último, 你必须等到下礼拜我才有空. Você precisa esperar até próxima semana. Eu então tenho vaga. Ou eu tenho livre, né? O com significa livre ou vaga. Isso quer dizer que o tempo livre, tá? Então, você precisa esperar até semana que vem para que eu tenha vaga livre, né? Quando a gente fala vaga livre, não é vaga estacionamento, tá? Nesse sentido, a gente utiliza no sentido de agenda, né? A gente fala, tô sem agenda, ou só tenho agenda para semana que vem. É essa a ideia, tá bom? Então, quando a gente usa o com, é essa a ideia. Então, você percebe que nós estamos expressando o tempo aqui, né? Então, esperei até 5 horas, esperei até 9 horas e esperar até semana que vem. Então, é sempre um tempo depois do tal. Então, esse é a primeira forma de usar o tal. Segunda forma é quando você quer expressar o lugar. Então, por exemplo, 我开车到圣保罗. 我开车到圣保罗. Eu dirigi até São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. É muito direto assim a tradução, tá? Então, eu dirigi até São Paulo. Ou, 他每天都走到学校. 他每天都走到学校. Ela, todos os dias, né? Esse to significa uma totalidade. Então, é meio redundante isso, né? Mas em mandarim é comum a gente falar assim, tá? Então, todos os dias, todos, né? Como se fosse isso, né? Todos os dias, todos, 走到学校. Andar, 走 é andar a pé mesmo, né? Até a escola. Ou seja, ela todos os dias, literalmente todos os dias, ela anda até a escola, ela caminha até a escola. Então você percebe que o tal é depois do tal, vem o lugar. São Paulo, tal, 学校, até a escola. E por último, 请你告诉我怎么到火车站. 火车站. Então, por favor, você 告诉我, diga para mim, né? 怎么, como, tal, até 火车站, estação de trem, tá? Então, por favor, me diga como faço para chegar até 火车站, estação de trem. Nesse caso, você percebe que o tal no português já fica meio esquisito, né? Como assim até, né? A gente usa muito mais a palavra chegar, né? Então, chegar até ou chegar à estação de trem, né? E não até a estação de trem. Mas no mandarim, essa é uma das características diferentes que a gente percebe, essa diferença entre português e mandarim, tá bom? Então, a gente pode usar esse tal em alguns momentos no sentido de chegar até algum lugar, tá? Mas a gente usa o tal mesmo, beleza? Então, é isso. Você percebe que o tal São Paulo, tal 学校 e tal 火车站 está dizendo sempre um lugar, tá? Se você está gostando desse vídeo, já deixa um like e se inscreva no canal, porque toda semana nós temos um vídeo novo. E por último, nós vamos falar de expressar um verbo. Nesse caso aqui, depois do tal vai ser uma ação, tá bom? Por exemplo, 这间饭店吃到饱. 这间饭店吃到饱, tá? Então, 这间 seria este, né? Ou esta. 饭店 é restaurante. 是 é, né? Verbo ser. 是 吃 é comer. 到 até. 饱 é cheio. Ou seja, neste restaurante você come até encher, né? Então, o pau, no caso, é encher, né? O verbo encher.
Que significa 吃到饱? 吃到饱, na real, significa à vontade, tá? Você come à vontade. Né? Não tem aquele restaurante que você paga um valor fixo e você come à vontade? Você pode repetir quantas vezes você quiser? É isso daí, tá? Então, 吃到饱 é comer à vontade. É você comer até encher. Literalmente isso, beleza? Então, tal mais verbo. Depois nós temos 他学到很多中国文化。他学到很多中国文化. Então, ele aprendeu até muito Zhongguo, China, 文化, cultura. Você percebe que nesse caso aqui ele não tem um verbo específico, né, depois, mas ele tem um verbo anterior. Assim como os outros exemplos também teve anteriormente, né? Mas você percebe que ele aprendeu até vários cultura chinesa. Então, você percebe que nessa situação aqui, o tal, ele já começa a ficar um pouquinho esquisito a tradução, como os outros. Os outros, quando você pensa em português que é até que faz sentido, né? Nesse daqui já não faz tanto sentido assim, tá? E é normal, mas você tem que entender que isso é uma característica linguística do mandarim, tá bom? E por último, nós temos 他们笑到肚子痛. 他们笑到肚子痛. Então, eles dar risada, né? Então eles riram até 肚子痛. 肚子 é barriga, 痛 é dor, ou seja, até doer a barriga, né? Então o 痛 também pode ser um verbo, né? Mas ele não está especificamente logo depois do tal. Ele tem o 肚子 depois do 痛, né? Mas ele também está indicando esse tom aqui. Então, até doer a barriga. Eles riram tanto até doer a barriga. Tá? Nesse caso aqui, o tal ele já encaixa um pouco melhor na hora de você pensar o português. Tá? Então, assim, tome cuidado em relação a querer traduzir tudo ao pé da letra. Nem sempre vai funcionar assim. Algumas frases, algumas ideias ali vai funcionar, porém nem todas funcionam. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para você. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。